Gostaria de estar saudando a todos com gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz do que Clama no Deserto. E a mais esse momento de reflexão. Você não é cadastrado, faça isso, se cadastre, tá bom? E se você quiser ser notificado para a cada vídeo aqui, você precisa também estar acionando o sininho, tá bom? O tema que vamos estar refletindo nessa oportunidade tem como título Um Encontro Amigável ou Inegociável. Um encontro amigável ou inegociável? Uma pergunta. Vamos estar agora no momento orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança que temos, Senhor Jesus, que a qualquer momento vai vir nos buscar. Pedimos, Senhor, a tua graça, a tua direção. Neste momento, não só falar conosco, estaremos aqui, mas com todos que ainda vão estar, Senhor, refletindo através desse vídeo esta verdade que precisamos considerar, isso em tempo de vida, Pai, que é a respeito justamente quando passarmos desta vida para outra. Então, será um encontro amigável ou inegociável? É nesse caminho, Pai, nessa direção, nós estaremos a refletir e por isso precisamos de Ti. Senhor, nos ajuda, é que nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos agora lendo aqui o versículo bíblico para a sustentação, né, deste tema, onde a palavra do Senhor nos diz: e como aos homens, Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Este versículo bíblico, né, trata aí, dá para nós vermos que ele se encontra sobre um contexto, um cenário forense, né, que fala de juízo. A outra questão importante desse versículo, amados, é que nós vemos ali que há algo determinante, há uma determinante divina. Porque diz, está ordenado, ou seja, vai ser desta maneira. Isso vai acontecer. E esse momento, ele vai estar acontecendo para cada um de nós, para todos indistintamente. E hoje, às 4h30 da manhã, né, desse dia de hoje, né, do dia 28 de janeiro de 2026, ainda que esse vídeo está sendo transmitido agora, né, nesta data, nesta quinta-feira, nesta sexta-feira, dia 27 de março, porém, foi na madrugada desta data, né, do dia 28 de janeiro, 4h30, que o Senhor me despertou para esse tema, né? Um encontro amigável ou inegociável. Essa palavra fala, amados, de algo que vai acontecer e que nós precisamos estar preparado antes que chegue esse momento. Haja vista que a nossa vida é como um vapor
que sai da panela de pressão e logo se desvanece. A nossa vida, à luz da Bíblia e das advertências da palavra de Deus, é que ela é muito breve. E tudo quanto nós vivemos nesta vida, ela refletirá na eternidade. Quando diante desse momento, este encontro com Deus, neste momento estaremos dentro de um contexto, dentro de uma realidade de comunhão com Deus, de amizade com o Senhor. Então, dentro do momento em que pregamos, há uma ferramenta que usamos, que geralmente são comparativos, histórias fictícias ou realidades fictícias, que nós trazemos para comparar e para trazer entendimento com respeito a esta verdade. E com respeito a este tema, um encontro amigável ou inegociável. Não vou trazer nada fora da realidade, mas da própria palavra de Deus. Quando nós lemos aqui, eu vou estar aqui abrindo, em Lucas, em Mateus, deixa eu ver se é Mateus, capítulo 19. Não é Lucas. Lucas, capítulo 19, onde tem aqui deixa eu ver. O texto bíblico que eu quero trazer aqui como referência para essa reflexão sobre essa verdade, um encontro amigável ou um encontro inegociável. Isso se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo a partir do versículo 19, que não se trata de uma palavra, que a epígrafe ela não é inspirada, mas a palavra de Deus é. Então aqui Jesus, ele nos revela a eternidade, momento após essa vida. Ele diz, em uma compreensão alcance meu e seu, amados. E diz aqui, ora um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa. O qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamberem as úlceras. Agora, olha o versículo 23, o desvendado da eternidade. Veio a morrer um mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Observe a distinção de tratamento e de encontro. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora o 23, no Hades, ergueu os olhos, no sofrimento, no inferno, ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Aqui está o cerne do encontro inegociável. Para este homem não tinha mais qualquer oportunidade, ainda que ele tentou, ainda que ele buscou reivindicar em misericórdia o socorro do Senhor. E disse, versículo 27, disse ele então,
Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. E Deus respondeu, disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amados, esse texto bíblico, ele traz ênfase a esse tema. Não lembro se disse que essa mensagem veio à madrugada. E quando nós olhamos, amados, para esse texto bíblico, é que fica essa pergunta para que eu e você venhamos a responder. Baseado na determinante divina, de que está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois se seguir o juízo. E qual vai ser esse momento para nós? O nosso encontro vai ser em paz? Vai ser em salvação? Vai ser em comunhão com Deus? Vai ser amigável? Ou estaremos sob um contexto inegociável? Um contexto de querer nos justificar? Um contexto em querer pedir agora clemência a Deus? Quando o Senhor está disposto a nos socorrer no tempo da nossa vida. E nesse tempo de vida, diz a Bíblia que a misericórdia do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Se nós podemos medir do céu para cima e da terra para baixo, na profundeza dessa terra, nós poderíamos entender o tão grande é a misericórdia de Deus para conosco em vida. Porque esse reconhecimento se espera de nós agora. Observe esse homem, amados. Ele chamou Abraão de pai, porque a figura de Abraão aqui representa Deus. Ou seja, agora ele reconheceu Deus, que era pai dele, como seu pai. E também lembrou de Lázaro, quando em vida Lázaro estava à sua porta, onde ele, dentro da condição que ele tinha, amados, ele podia chamar um dos seus servos, porque se ele era rico, provavelmente poderemos inferir na Sagrada Escritura, sem sair para uma fantasia, de que esse homem poderia ter servos e poderia muito bem subsidiar a necessidade de Lázaro enquanto ali estava. E também, até mesmo, o cuidado com respeito à sua condição de saúde. Pois ele não fez nenhuma outra coisa. E sabe por quê, amados? Por conta da luxúria. E a luxúria, à luz da Bíblia, amados, não está presa, não está fundamentada apenas naqueles que vivem uma vida bem economicamente. De maneira alguma. Luxúria se refere, à luz da Bíblia, a todos que se esquecem de Deus, a todos que bebem apenas para si mesmo, olhando apenas, enxergando apenas o seu umbigo. E nem dando conta daquele que está ao seu próximo de si. E que, independente da condição que ele esteja ainda na sua mão a condição de socorrer e não socorrer. Que foi o que esse homem fez. E agora lá, diante de Deus, o que é uma determinante. Nenhum de nós, todos compareceremos, diz a palavra de Deus, ao tribunal de Cristo. E qual será esse encontro nosso? Ele será amigável? Ou será um encontro inegociável? Dado o fato que nós nunca nos lembramos de Deus em vida. Desprezamos aqueles que falaram da palavra de Deus. Que quando Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, está se referindo à palavra de Deus, amado. Às Escrituras. Há vezes que você ouviu a palavra de Deus, como agora, nesse momento, através do canal A Voz do que Clama no Deserto. E a pergunta que fica, você já tem tomado essa decisão? Você já tem reconhecido que você precisa se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus, pelo qual Deus enviou para morrer na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida, para o perdão do nosso pecado e mudar a nossa condição de inimigo de Deus para amigo de Deus? Porque olha o que a Bíblia diz aqui, amados, referente a esta verdade. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Observe o que a palavra de Deus diz. Infiéis,
Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E que mundo é esse que Tiago está falando? Paulo está falando aquele que se constitui amigo do mundo, não está se falando amigo das pessoas. Porque ter amigo é bom, a Bíblia fala sobre isso. Mas esse fazer amizade com o mundo, Tiago está falando do sistema de mundo. Do sistema que não contabiliza Deus. No sistema de mundo que vai totalmente contrário a Deus. No sistema de mundo, amados, que quer destabilizar os princípios eternos. Da questão do relacionamento conjugal entre um casamento, uma união conjugal heteroconjugal, de homem com mulher. E tantos outros princípios de Deus em que o sistema do mundo tem abandonado, tem desprezado. E se eu sou amigo do mundo e vivo por dentro desse mecanismo, dentro desse sistema, então eu não sou amigo de Deus. Nós lemos a palavra de Deus. Eu sou inimigo de Deus. Mas por que o tema? Um encontro amigável ou um encontro inegociável? Porque esta realidade do rico e Lázaro é que fundamenta esta verdade. Lázaro ainda lá, neste momento, tentou negociar, tentou recorrer à misericórdia de Deus, amados. E não houve como, porque lá, como diz o versículo que nós lemos, está ordenado ao homem morrer uma vez e depois se seguir o juízo. Não há mais oportunidade. A oportunidade que isso quer nos dar é agora, é hoje. E nós vivemos ao exemplo desse rico, sob a luxúria, e nos esquecemos de que Deus é Pai, e esquecemos do nosso próximo, quando poderíamos ajudar e não ajudamos. Vivemos uma vida alienada, uma vida unicamente egocêntrica. Então esta pergunta é eu e você que temos que responder. E entender que nós precisamos nos tornar amigos de Deus neste momento, porque esta é a vontade de Deus. Quando Judas, o traidor, veio denunciar Jesus, entregar Jesus, trair Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando ele chegou perto de Jesus, Jesus disse: por que vieste amigo? Jesus, ele não quer que você viva sob uma condição de inimigo de Deus, de uma pessoa que está traindo a oferta de Deus, o amor de Deus. E Jesus disse: por que vieste amigo? Outra vez Jesus diante do discípulo disse: eu já não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Porque andar com Deus, amados, Deus ele quer que essa comunhão seja tanto paterna como fraternal, como amigos de Deus. Porque se no versículo ele diz que fazendo amizade comum somos inimigos de Deus, então se nós não fizermos amizade comum, seremos amigos de Deus. E qual é a nossa condição neste momento? É de amigo? Ou vamos pagar para ver como fez o rico? Ou vamos desprezar a palavra de Deus que nos chama ao arrependimento e que nos oferece um amor sem medida para mim e para você? Então que nós sejamos amigos de Deus, né? A partir do momento dessa existência, para que após fecharmos os nossos olhos, sejamos recebidos no lar celestial como foi Lázaro, que ao morrer veio uma comitiva de anjos e o levaram para o lugar, aos braços do Eterno. Deus ele quer colocar você, ele quer ter você e eu nos seus braços neste momento de vida e também na eternidade. A partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aquele que morreu na cruz do Calvário para pagar e derramar seu sangue
para pagar nossos pecados e também ressuscitou ao terceiro dia, para que eu também, com você, ainda que viemos morrer uma vez, possamos depois, diante desse juízo, ter o martelo sendo batido e a confiança sendo declarada de inocente. Porque já nesta vida Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam na carne, mas andam em espírito. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e que nós possamos ter um encontro amigável com Deus e jamais um encontro de condenação, onde não haverá qualquer negociação. Amém? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por este momento, até que nós estivemos. Senhor, nos guarda deste grande mal, de sermos vivendo, Senhor, em condição de luxúria, de indiferença, de orgulho, que representa, Senhor, a riqueza, aquele que é rico, não para ti, mas rico para si próprio. Que o Senhor tenha misericórdia e nos guarda, para que nós possamos ter não só ter esta amizade aqui, mas ter a confiança de que na eternidade o encontro com o Senhor será um encontro de paz, um encontro de amizade, um encontro fraternal, um encontro como paternal, um encontro como filhos de Deus, como filhos do Senhor. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.